Bom dia, meus irmãos do Centro Espírita Luz e Caridade. Vamos, então, nesta manhã, continuar os nossos estudos do Livro dos Espíritos, atendendo ao convite do nosso irmão Newton. Quero agradecer a oportunidade, porque isso é valiosíssimo para mim, porque me coloca em contato com as observações e reflexões dos benfeitores espirituais sobre os conceitos do Consolador. Isso é muito importante. Na realidade, quem ganha mais com essas apresentações são quem prepara essas apresentações. Eu quero agradecer muito ao Newton, né? Nós não somos palestrantes, mas nós procuramos estudar consultando os benfeitores espirituais, né? Nessa oportunidade, vamos nos valer bastante do livro Filosofia Espírita, nos comentários, ditado por Miranês. Esse livro foi escrito com a psicografia do médium João Nunes Maia, né? Vamos também consultar outros benfeitores ao longo dessa nossa conversa da manhã. Bom, vamos da pergunta 330 até a pergunta 344. Essa pergunta 330 está no capítulo 7 do livro dos Espíritos, cujo título é Da Volta do Espírito à Vida Corporal. O primeiro item chama-se Prelúdio da Volta. E a pergunta 330, Kardec fala assim: sabem os espíritos em que época reencarnarão? O espírito responde: pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabe que tem que retornar a um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Kardec também nos indica para que nós consultemos a pergunta 166. A pergunta é: para que serve a reencarnação? Então o Espírito responde: serve para que a alma se depure. Né? Bom, esse título Prelúdio da Volta, prelúdio é um sinal ou um indício de que que vai acontecer no futuro, né? E nós devemos, então, tomar por base que a reencarnação, como a morte, são partes da lei natural. E como o Espírito já respondeu, que serve para depurar-nos, né? Para que nós consertemos o nosso passado, que é um passado muito cheio de falhas e faltas. Então, é importante nós conhecermos como se dá esse processo. Kardec vem apresentar esse capítulo para nós conhecermos como se dá esse processo e como nós podemos fazer esse processo menos angustioso e com menos sofrimento quando tivermos que reencarnar. Porque não se iluda, nós vamos desencarnar e vamos reencarnar várias vezes. Essa é a nossa necessidade, como espíritos ainda medianos, né? Se não falarmos que somos espíritos ainda bem endividados, né? Então, como se dá esse prelúdio? Depende do adiantamento do espírito, né? Espíritos ignorantes e revoltados, eles voltam ao corpo na inconsciência, eles têm nem consciência que estão reencarnando, né? Espíritos medianos, como é a grande maioria, eles aceitam a reencarnação diante de aconselhamento dos seus mentores. Podem até, algumas vezes, recuar e não chegam a nascer. Essa é a explicação dos abortos naturais, né? O espírito não encontra coragem suficiente para efetuar a reencarnação. Quando nós falamos em orientação dos nossos mentores e de benfeitores espirituais, vamos dar um pulinho lá no livro Mensageiros,
de André Luiz, é um livro de 1944. Então, Tobias, que é o orientador, apresenta a André Luiz o centro de mensageiro do Ministério da Comunicação da colônia Nosso Lar. E ele fala assim: nós organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médios e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. André Luiz, diante dessa afirmação de Tobias, então ele faz a seguinte observação: uai, pelo que você está me dizendo, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados lá no mundo. Aí o Tobias responde: essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia. Longas fileiras de médios doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior os orientam. Para intensificar a redenção humana, precisam de renúncia e altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Então veja que a gente está apreciando aqui na narração de Tobias há bastante preparo, muitos se preparam, muitos de nós nos preparamos e muitos de nós não demos conta dessa nossa tarefa durante a reencarnação e temos que estar atentos para isso, né? Então, o Espiritismo, então, com esses conhecimentos que nós estamos estudando hoje, nos alerta, mesmo antes de nós desencarnarmos, que nós devemos nos preparar para outras voltas à carne. Estaremos voltando aqui durante várias vezes, né? E como é que é esse preparo? Esse preparo é cultivar o amor de Deus, né? Cultivar esse amor a Deus e ao próximo pela caridade em todos os sentidos. Na realidade, a reencarnação nos impulsiona para Deus. Então, esse prelúdio da volta é uma intuição que temos no fundo da alma, é a necessidade de crescimento espiritual, né? A pergunta 331, temos aqui antes da letra A da 330, então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é da vida corporal? Pergunta Kardec. O espírito fala claramente, exatamente, como nós temos que morrer, nós temos também que reencarnar. É uma necessidade da nossa caminhada evolutiva. A pergunta 331, Kardec fala assim: todos os espíritos se preocupam com a reencarnação? É uma preocupação geral do lado de lá? Então o espírito responde: muitos há que em tal coisa não pensam, nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui uma punição. Então, nós tratamos aqui da preocupação com a reencarnação, né? Então, não se preocupe os espíritos que ainda não compreendem a lei da reencarnação, que é uma lei, né, que obedece à lei do progresso, que é uma lei natural. Mesmo aqueles que já têm bondade, muitas vezes estão lá na colônia do Nosso Lar, mas não têm uma clareza desse sistema reencarnatório, né? Então, eles ainda não sabem que a cada troca de corpo nós vamos subindo um degrau, né? A nossa consciência cresce, o nosso coração se ilumina. E se no reencarnado surgir
nesse espírito surgir esse medo, né, da volta à carne. Ora, nós, encarnados, temos nossos medos, né? São estados negativos mentalmente porque passamos. Nós temos medo nós podemos lá, antes de encarnar, ter medo de ir para um lugar que não tem água. Ter medo de quem será minha mãe? Eu vou poder estudar, eu vou poder progredir? Isso são medos comuns, né? Nós temos por aqui também os nossos medos, né? Qual vai ser a orientação que esse país vai dar o atendimento social, a economia, né? Nós temos esse medo. Mas isso são estados negativos que, quando nós trabalhamos mais no bem comum, quando nós amamos mais a todos e a tudo, nós vamos trabalhando a caridade, né? Então, isso nos salvará desse estágio negativo que nos ronda, né? O cenário em nossa volta é complicado, mas as oportunidades são grandes. Isso é que nós devemos ter clareza para diferenciar o que é negativo e o que nós podemos fazer de positivo. O que é o negacionismo das coisas de Deus e o que é o otimismo com as oportunidades que Deus nos oferece, né? Então, essa caridade nos dá coragem para voltar tantas vezes quanto forem necessárias, né, para a nossa felicidade e a felicidade do mundo. Joana, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, psicografia do Divaldo, ela fala assim: mediante o amor, o ser descobre o sentido existencial, torna-se humano e se liberta da alta carga de animalidade que nele prevalece, que prevalece em todos nós, né? Nós ainda temos uma alta carga de animalidade, mas o amor faz com que nós nos libertemos dessa situação. E vai mais além ela. E pela oração, identifica-se com outras ondas psíquicas que impregnam de energia de paz, de energia de alegria de viver e de energia de crescer rumo à plenitude. Então, nós estamos vendo que, apesar de todas as coisas negativas que nos cercam, nós temos amplas oportunidades de nós estarmos nos reconstruindo, né? Nós estarmos saindo dessa situação de mágoa, de reclamação e olhando um pouco mais para dentro de nós. A pergunta 232, Kardec indaga: pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Responde o espírito: pode apressá-lo atraindo por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois, entre os espíritos, também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Então, estamos tratando aqui de apressar ou retardar a reencarnação, né? O espírito pode retardar, ele está retardando a sua evolução, mas pelos seus esforços ele pode recuperar esse tempo perdido, né? Se o espírito pede para reencarnar e trabalha para tal, é justo que logo aparecerá uma oportunidade para ele. Com certa maturidade, tem-se e pode-se escolher, né? E ele o faz com oração e vigilância. Estamos falando dos espíritos já medianos, né? Por outro lado, se as leis exigem a sua volta e ele recua, isso pode acontecer, responderá pelas consequências da sua escolha. Ele vai sofrer como o doente que recusou o remédio,
até que surja nova oportunidade. E ele vai se arrepender. Puxa, eu tive aquela oportunidade de reencarnar naquela família, em cima da hora eu recusei, e agora ele está esperando outra oportunidade. A pergunta 333, se considerar bastante feliz uma condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionar se elevar-se, poderia o espírito prolongar indefinidamente esse estágio? O espírito está bem do lado de lá, então eu não estou querendo reencarnar. Muitos não querem. Aí o espírito fala assim, ele não pode prorrogar indefinidamente, não. Cedo ou tarde o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm de se elevar. Esse é o destino de todos. Então, até por ver o progresso das suas afeições reencarnando, ele também sente essa necessidade, né? E esse plano de Deus é maravilhoso, porque ele não é um plano exclusivo e individual, é um plano de conjunto dos espíritos encarnados aqui na Terra sob orientação de Jesus, né? Desse rebanho do Mestre. Então, ele não fica indefinidamente lá sem reencarnar, mas cedo ou mais tarde ele vai sentir a necessidade de progredir, ele vai reencarnar. Então, nessa pergunta 333, nós estamos vendo o limite da nossa vontade, né? Acima de todas as vontades humanas e espirituais, os espíritos, dos espíritos existem a determinação da força soberana de Deus. Né? Nós temos livre-arbítrio? Temos livre-arbítrio. Mas, quando esse livre-arbítrio começa a nos prejudicar, existe então a determinação divina a nosso favor. No livro Céu e Inferno, Kardec esclarece o seguinte: Deus não lhes aparece para dizer isso ou aquilo. O espírito o sente, recebe os eflúvios do seu pensamento. Assim como nós também sentimos os eflúvios dos espíritos que nos rodeiam, né? Embora nós não vejamos os espíritos, né? Então, Deus sendo onisciente sabe os destinos de todos os seus filhos, porém deixa-os um pouco livres para escolher os caminhos a serem trilhados. A nossa vontade tem limites, mas enquanto não chegamos a esses limites, aproveitemos o tempo dentro da vontade do soberano Senhor. E como conhecer essa vontade de Deus? Basta a gente conhecer os ensinos de Jesus. E ele nos indicará a porta pela qual devemos entrar, pelo nosso esforço. Ele está indicando a porta, ele não vai nos esforçar por nós, né? A gente não pode comprar talentos divinos, né? Nós, através da oração, obtemos ajuda, conforto, estímulo, mas o esforço tem que ser nosso. Se a lei é avançar cada vez mais, busquemos sempre mais além. Aproveitemos as oportunidades. No Livro dos Espíritos, na pergunta 778, o Kardec pergunta assim: pode o homem retrogradar, ou seja, evoluir, andar para trás? Aí o Espírito fala assim: não. Ele tem que progredir incessantemente. Aí Kardec insiste na 783. Pode paralisar a marcha do progresso? Aí o Espírito responde: não, mas tem às vezes o poder de embargá-lo, né, de atrapalhar essa marcha do progresso. Mas ele tem que progredir incessantemente. Exemplo de como a providência faz do mal sair o bem, né? Nós temos a tempestade, a procela, né? Então, durante a noite, ela limpa a atmosfera, raios, né? Limpando os miasmas negativos que estão aqui pela Terra.
depois de ter agitado violentamente o meio ambiente, surge um novo dia. Então, o ar está mais leve, as calçadas estão lavadas, a água está enchendo a represa, tão importante para a geração de energia e para o nosso consumo. Então, através de um mal, entre aspas, né, aparente, Deus faz com que nós tenhamos um bem. A 334, a predestinação da união da alma com um tal ou tal corpo, ou só à última hora é feita a escolha do corpo que ele tomará. O Espírito então responde: o Espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e virá que tal espírito se uniria a tal corpo. Então, ele, na realidade, Deus sabe os nossos passos que nós daremos à frente. Mas, então, esse limite da vontade, né, nós vemos que isso não se dá ao acaso. Nós sabemos que nós temos um limite da nossa vontade, mas nós não podemos, por improviso, tomar conta de um corpo, se ligar a um corpo, né? Então, a gente escolhe a prova, vai submeter para encarnar, né? Então, isso é feito antecipadamente, com planejamento, né? Deus já sabia o corpo que esse espírito iria se ligar devido à sua necessidade. Então, comenta Miranês, antes do encontro do espermatozoide com o óvulo, o espírito já se encontra preparado para nascer. Embora a lei seja uma só para todos, as reencarnações também não são iguais, né? Umas estão com mais ansiedade, outras estão com mais sofrimento, outras são completamente inconscientes, né? Então ele separa assim alguns grupos. Por exemplo, os grandes missionários geralmente escolhem duros caminhos, né? Pois eles têm força de vencer essas dificuldades. Escolhem o corpo e escolhem a família. Muitas vezes corpos com problemas, né? Bom, outros medianos, os benfeitores espirituais, ajudam em muitas particularidades. Nós já vimos aqui a descrição de Tobias. Os espíritos, ainda ignorantes, sem muita educação moral, as reencarnações são impostas pelo amor de Deus, para despertar agora, na carne, os valores que se encontram ainda adormecidos nesses espíritos. Mas, mesmo aqueles que se encontram na erraticidade, sem pouso certo, são seguidos pela luz, que observa seu amadurecimento, e um dia avaliam que as mudanças são melhores que a permanência no mal. Eles mesmos avaliam isso e se colocam à disposição para a reencarnação. Começa então, prepara para escolher novos corpos, onde ao longo da vida tentarão acender a sua própria claridade no coração. Vamos fazer uma pausa aqui para trocar a nossa gravação e voltamos numa segunda parte. Vamos então agora para a pergunta 335. Pergunta de Kardec. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? O espírito responde: pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponham. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas, simplesmente, a faculdade de pedir que seja
tal ou qual. Então, nós estamos tratando aqui nessa questão da escolha do corpo. Nem sempre o espírito que reencarna escolhe o corpo, como ficou claro, e cabe aos benfeitores, muitas vezes, revelar ou não certos detalhes, porque se ele revelar todos os detalhes, pode ser que o espírito recue diante da prova. Os benfeitores estudam as provas de acordo com o espírito que vai reencarnar. Às vezes, são-lhe sugeridos vários modelos com deficiência, e o espírito pode então escolher as provas que pensa suportar nos caminhos da Terra. E quando ele não escolhe, quando não for permitido escolher a sua forma e harmonia, né? Então vamos agradecer a Deus pelo que nos foi entregue, porque Deus sabe o que precisamos mais neste momento, né? Muitas vezes não é nos dado escolher determinadas provas, mas é necessário que nós tenhamos essas provas. Isso que precisa ficar bem claro. No capítulo 11 da Gênese, a união do princípio espiritual à matéria, né, tratado naquele livro por Allan Kardec, diz assim: o corpo é simultaneamente envoltório e instrumento do espírito. A ação do espírito sobre a matéria se dá pela ligação do envoltório fluídico perispirítico. Então, na pergunta 336, que nós vamos ler agora, antes, porém, da 36, tem uma pergunta A, da 335. Poderia o espírito recuar à última hora, tomar o corpo por ele escolhido? Se recusar, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma, né? Então, ele vai ter que esperar outra oportunidade. A 333. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Deus, responde o espírito, isso proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem a criação presida um desígnio. Então, esse presidindo os desígnios significa que o corpo, em formação, obedece à influência do próprio perispírito, né? O corpo não se forma ao acaso, né? Como nada no universo é ao acaso, né? Tudo é sob orientação. Tudo tem uma finalidade, né? Para o corpo que está se formando, já se encontra escolhida uma alma que irá lhe mover. Alma, nós designamos aquele espírito que já está reencarnado. Então, já está designado um espírito que vai reencarnar naquele corpo e, a partir daí, nós vamos denominá-lo alma. As primeiras ligações de perispírito ao corpo se dá na concepção. Geralmente o espírito já vem acompanhando seus pais por algum tempo, né? E às vezes o corpo vem com algum defeito. Aí o médico, que é materialista, não sabe de todo esse planejamento da espiritualidade para a reencarnação, fala assim: a natureza esqueceu de fazer isso ou aquilo nesse corpo. Isso é falso, né? Isso é um fake. Por quê? A natureza é Deus operando e ele não se esquece de nada. Se houver falha, foi e é proposital para que haja justiça, para que essa justiça seja cumprida num clima de amor. Então, Deus não é Deus de limitações, né? O homem não pode imputar à natureza ou a Deus essa ou aquela falha. Essa ou aquela falha, elas estão programadas, não é? Muito bem. Na pergunta 337,
nós temos: pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? O espírito responde: certo. Do mesmo modo que as diferentes provas, mormente, quando ainda o espírito não está apto a proceder à escolha com conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a unir a um corpo de determinada criança que, pelo nascimento e pela posição que vem ocupar no mundo, se lhe torna instrumento de castigo, né? Necessidades, né? Então, tratamos aqui da imposição, quando o espírito não tem discernimento para escolher o corpo, né? Há então uma imposição para ele se unir, e isso é compatível com as suas necessidades. O nome disso é justiça e bondade de Deus, né? Oferecendo essa oportunidade a ele. Mesmo espírito com mediano discernimento tomam a opinião de algum benfeitor. Já vimos lá na frente, né, em Tobias. E quanto essas encarnações são variáveis, né? Uns estão bem, outros não, né? Outros estão em posição de destaque, outros não, né? Então, hoje um está bem, amanhã não está mais, né? Vamos deixar essas imposições dessas situações e acontecimentos somente para Deus. Não vamos nos revoltar, né? Porque revolta é a falta de fé em Deus. A pergunta 338 pergunta assim: se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre o qual deles pertenceria o corpo? Então, vários querem reencarnar naquele corpo. Então, como é que se decide isso? Aí o Espírito responde: muitos podem pedi-lo, mas, em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já eu disse, o Espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir ao corpo. Então, não há improviso no planejamento divino. Não se trabalha, Deus não trabalha com improvisações. Deus é quem julga o mais capaz de desempenhar a missão que a criança vai se destinar. Antes do espírito se unir ao corpo, tornar-se alma encarnada, o espírito tem encontros com os pais, principalmente com a mãe, né? O óvulo e o espermatozoide se formarem, forma a primeira célula-ovo, né, quando se juntam, já são feitos os primeiros laços do perispírito, né, a esse corpo, né? Então aqui a gente abre um parênteses: como é errada a concepção materialista em que diz que só há vida quando há nascimento. Não, a vida é já dentro do útero. E quando nós nos insurgimos através do aborto provocado, junto a esses seres que estão se formando já com o espírito, iniciando a sua ligação a esse corpo, nós cometemos algo que pode ser denominado assassinato. É isso que a orientação dos benfeitores nos esclarece, né? A pergunta 339, no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Aí o espírito fala assim: muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento ele entra nela. Então, a gente vê que essa perturbação a reencarnar, ela existe, maior do que na morte. Esse sofrimento é a graça que recebemos, e todas as lutas que travamos na carne também são graças do céu, em favor de nós mesmos. Assim estaremos aliviando-nos das mazelas cometidas no passado, não é? Através desses sofrimentos. No livro Alma da Matéria, da doutora Marlene Nobre, ela detalha um pouco mais essa perturbação. Ela fala assim: o perispírito passa por algumas modificações em seu estado antes de reencarnar.
Então, a sabedoria divina, que tudo prevê, faz com que o bebê fique mergulhado num líquido amniótico. Isso possibilita que haja uma adequação da força gravitacional do mundo espiritual, que é diferente à força gravitacional aqui do mundo físico. Então, para que haja essa adaptação, o bebê fica mergulhado naquela bolsa amniótica, né? Assim também acontece com o cérebro dentro do líquido céfalo-raquidiano, diminuindo o impulso gravitacional. Além disso, continua ela, o espírito, para se fixar em um embrião, terá de sofrer uma redução volumétrica do corpo espiritual. Então, seu perispírito passará por um processo de miniaturização. Ele vai diminuindo o seu volume, né? Vai ficando uma miniatura, né? Ele, assim, não perde as suas características essenciais, né? Nem os seus registros da vida passada. Essa miniaturização do perispírito, além de facilitar a ligação do corpo biológico, também ocasiona a perda de consciência progressiva por algum tempo. Kardec, lá na Gênese, no capítulo 7, Encarnação dos Espíritos, fala assim: o estado de perturbação do espírito aumenta à medida que os laços se apertam. E ele vai perdendo toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Quando a criança respira, começa a recobrar essas faculdades. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, na lição 41, fala: no perispírito estão as matrizes reais das funções que se manifestam na organização somática. Encarregado de transmitir e plasmar no corpo as ordens que procedem do espírito. Arquivo de experiência de anteriores reencarnações impõe ao corpo limitações ou coerções, ou, por outro lado, também pode ampliar os recursos mentais conforme as ações dos estágios ou reencarnações anteriores. Continua Joana. No perispírito são localizadas a origem das patologias de ordens físicas e psicológicas, refletindo o passado do homem na forma de tendências do presente, pode libertar-se das fixações negativas ou pode aumentá-las. Experiências venais brutalizam, desequilibram os centros vitais. Então, há uma distonia, e essa distonia faz com que surjam as enfermidades insolúveis. Mas, por outro lado, ações enobrecidas e pensamentos superiores oferecem potenciais elevados, libertam das paixões. Então, moralizar-se, disciplinar-se, elevar-se, libertam-nos das nossas mazelas que estão impregnadas no nosso perispírito. Na pergunta 340, diz Kardec: é solene para o espírito instante de sua reencarnação? Pratica esse ato considerando de grande importância? Aí ele fala assim, o espírito responde: procede como se um viajante que está embarcando para uma travessia perigosa e que não sabe que se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide enfrentar. O viajante que embarca sabe que o período se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito, conhece o gênero das provas que submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como, para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa esse mundo por aquele. Sabe que reencarnará como homem, sabe que morrerá, mas, como este em relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem a consciência de que vai reencarnar. Então, qual o homem em agonia
dele se apodera a perturbação, que se prolonga até a nova existência, se acha positivamente excitada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia, né? Então, ele está tratando aqui do momento decisivo, né? Para o mundo espiritual, a morte é quando, ou o exílio é quando se reencarna. Para o mundo espiritual, a vida ou liberdade é aquela que se adquire quando nós desencarnamos, né? Nós temos uma visão contrária, né? Ou seja, nós estamos nascendo a uma felicidade do lado de cá, né? Com a chegada desse momento. E realmente é uma felicidade, mas ele não deixa de estar entrando num exílio. Quando da morte, ele não deixa de estar entrando no seu estado de liberdade, porque ele está indo para a vida maior, né? Mas não esqueçamos de que do lado de cá e do lado de lá somos no mesmo rebanho, que é o rebanho do Cristo. Não estamos perdidos, nós não estamos largados nesse universo, né? Nós temos é que nos esforçar para compreender o amor e amar, para compreender a caridade e praticar, para perdoar, compreender o perdão e perdoar. Se desejamos transformar por fora, temos que nos transformar por dentro. Reencarnar é enfrentar uma viagem. E agora aqui estamos no meio da viagem. Todos nós estamos no meio dessa viagem. Vamos aproveitar a nosso favor essa graça de Deus, né? Quando a gente pensa em interromper pelo suicídio, aí nós vamos nos complicar muito mais, porque a gente vai ter que começar essa viagem toda de novo, várias vezes, né? E não esqueçamos que nessa viagem nós temos companhias, né? São os nossos mentores, espíritos protetores, nos intuindo para o caminho da luz. O nome disso é bondade de Deus. Vamos expressar melhor. O nome disso é misericórdia de Deus para com cada um de nós, né? A pergunta 341, na incerteza que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo, nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade ante a encarnação? O espírito responde, de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência ou retardarão ou farão avançar conforme a suporte, né? Ele está diante de possibilidades que ele pode vencer ou não, né? Sempre há uma grande inquietação, então, no momento da reencarnação. Se tem fé em Deus e conhece os ensinos de Jesus, sua esperança aumenta, né? Espírito é como se fosse assim, eu tenho que levar um peso de um lugar para outro. Eu posso, de uma vez só, levar esse peso com grande esforço, mas eu posso também levar esse peso em parte. Vim aqui pegar um pedaço, levar, pegar outro pedaço, levar, pegar. Deus está vendo o nosso esforço, nós estamos empregando em cada etapa. Pode ser que a gente seja mais preguiçoso e leve pedacinhos pequenos, então temos que vir mais vezes, né? Para fazer essa transferência de um peso para outro. Assim são as encarnações. Então, independente do nosso esforço, ele também está nos enviando ajudantes que nos estimulam, né? Como nós já falamos. Os espíritos missionários, esses tudo suportam dentro da carne e fora dela. O sofrimento para esses espíritos representam forças novas para suas caminhadas, né? Eles são de outra classe, na realidade diferente da nossa, né? Pensemos na fé, meditamos para juntar essa confiança à fé raciocinada, nos levará à esperança divina. Assim, nossa presença, onde for, será motivo de glória e de alegria pela vida que levamos e estimulamos outras pessoas em volta de nós, né? Os caminhos são pedregosos, tem espinho, tem surpresas, mas esses caminhos é que nos mostram o que já aprendemos, né, na nossa renovação interior. A vida é avanço. A vida é amor. Amando e avançando, seremos um dia, imitando Cristo, o sol para a caminhada de muitos, assim como seremos o sol para nós mesmos.
A 342, no momento de reencarnar, o espírito acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a partida no mundo incorpóreo, como vêm recebê-lo quando para lá volta. Aí o espírito responde: depende da esfera a que pertence. Se já nas que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam mesmo que segue muitas vezes os passos afora. Então, os amigos chegam para desejar boa viagem, né? Mas pode também chegar os inimigos, né? Que praguejam, que emitem vibrações negativas. Se o reencarnante não educou sua mente, né? Nos moldes do amor e da amizade, então vai ser complicada essa despedida, né? Essa educação pode ser feita aqui agora, como a gente já falou, né? Estudando, vigiando, orando, amando, para melhor compreender os deveres que Deus nos oferece. Não desdenhamos na terra nada, não desdenhamos os superiores, os inferiores, não desdenhamos as plantas, os animais, tudo vive, tudo serve, tudo nos auxilia e temos que retribuir com o melhor a cada um de nós. No momento da reencarnação, sempre teremos companhia de acordo com os nossos sentimentos. É aquele ditado: diga-me com quem andas, que eu te direis quem é. Né? A pergunta 243, o que vemos em sonho que nos testemunha afeto e que nos apresentam com desconhecidos semblantes? São alguma vez espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado, né? Então, o sono, nós encontramos amigos orientadores espirituais, os assuntos conversados ficam na inconsciência e depois passa para o nosso consciente e aparece como se fossem pensamentos nossos, né? Lá no futuro, nós vamos desdobrar com mais facilidade. Aí nós teremos consciência maior dos nossos encontros, né? Por enquanto, eles são muito raros. Essa consciência é muito rara, porque a gente gasta bastante energia para fazer esse processo. A última pergunta, 344, ela fala assim: em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completada por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a esse se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante que a criança vê a luz. O grito do recém-nascido solta, anuncia que ele conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, já vimos que não há acaso na formação do corpo, todo o processo é operado por especialistas da espiritualidade, pela vontade de Deus e por supervisão de Jesus, né? A criança ao nascer são apertados vários laços fluídicos do perispírito, né? Vão sendo apertados ao longo da infância, da adolescência, até chegar plenamente aos 21 anos, quando se finaliza essa ligação. Nós, então agora, já sabemos que vamos passar para reencarnar, né? E é bom irmos nos preparando desde já. Lá no livro Instruções Psicofônicas, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em 1955, o espírito Efigênio Vitor nos alerta o seguinte: em se tratando de experiência religiosa após a vida corporal, poucos padres continuam padres, poucos pastores continuam pastores, raros médios continuam médios, pois na Terra vivemos em fuga dos deveres de realização, pois quase sempre temos o vício de pretender a santificação do vizinho antes da nossa própria melhoria. Então, vamos prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo com essa graça que é a nossa reencarnação. Bom, meus amigos, nós estamos, então, próximo à maior data da cristandade, que é o Natal, e eu não podia deixar no final de, através de Casimiro Cunha,
de lembrar essa data magnânima que daqui a pouco, daqui a alguns dias, nós vamos viver com as nossas famílias. Então, é intitulada Súplica de Natal e foi colocada por Casimiro Cunha no livro Coletânea do Além, Psicografia do Chico. Diz o seguinte, para finalizarmos. Na noite santificada, em maravilhas de luz, sobem preces, cantam vozes, lembrando-te, meu Jesus. Entre as doces alegrias do teu Natal, meu Senhor, volve ao mundo escuro e triste os olhos cheios de amor. Repara conosco a terra, angustiada e ferida, e perdoa, mestre amado, os erros da nossa vida. Onde puseste a alegria, da paz, da misericórdia, desabam tormentos rudes de iniquidade e discórdia. No lugar onde plantaste as árvores da união, vivem monstros implacáveis de dor e separação. Ao longo dos teus caminhos sublimes e abençoados, surgem trevas pavorosas de abismos escancarados. Ao invés de teus ensinos, de caridade e perdão, predominam sobre os homens a sombra do crime e opressão. Perdoa, mestres que vivem erguendo a nova cruz, dá-nos ainda a bonança de tua divina luz. Desculpa, mundo infeliz, distante das leis do bem, revela as destruições da humana Jerusalém. Se a inteligência dos homens claudicou e recaiu, a tua paz não mudou e ao teu amor não dormiu. Por isso, ó Pastor Divino, nos júbilos do Natal, saudamos a tua estrela, a vida excelsa e imortal. Que o mundo te guarde a lei, pela fé que nos conduz, das sombras da nossa vida ao reino da tua luz. E rapidamente, na antologia do Natal, também do mesmo Casimiro Cunha, Canção de Natal. Mestre amado, agradecemos em teu Natal de alegria, a paz que nos anuncia a vida superior. Por nossa esperança em festa, pelo pão, pelo agasalho, pelo suor do trabalho, louvado seja, Senhor. Envoltos na luz da prece, louvamos-te, dons supremos, nas flores que te trazemos, cantando de gratidão. Felizes reversos, rogamos-te, doce amigo, a bênção de estar contigo no tempo do coração. Muita paz, Feliz Natal para todos e que 2021 seja também um ano de grandes realizações para todos. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado.